Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que já é a última hora. Volta comigo agora a página da sua Bíblia até o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, por gentileza. Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, eu quero ler contigo do versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Diga comigo, de madrugada. Versículo 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Diga comigo, 3ª hora. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Quantos podem dizer amém? Amém. O tema deste congresso é a caminho da terra prometida. E eu quero falar um pouquinho sobre esse caminho da terra prometida, sobre esta viagem que nós estamos empreendendo. Chegar ao céu é uma viagem longa, nela há espinhos. Em alguns momentos o caminho fica mais estreito, você é atacado por leões, lobos e ursos, e muitas vezes você nem sabe por que está sendo atacado, nem de onde veio o ataque, mas é parte da sua trajetória. Você vai morar no céu. Ninguém me ouviu, o som deve ter falhado. Eu disse que você vai morar no céu. Você não pode ficar calado quando você recebe uma palavra dizendo que você vai morar no céu. Mas presta atenção nisto, a igreja da nossa geração está vivendo uma transição perigosa, trazendo o foco de Jerusalém para a terra. Estamos mais preocupados com as conquistas daqui do que com a chegada na glória eterna. Estamos mais interessados no que vamos alcançar na terra do que em alcançar o céu. Na década de 80 se falava muito em arrebatamento, vida futura, vida eterna. Depois nós somos invadidos pelo conceito ou pelos conceitos da teologia da prosperidade, e daí em diante sinal de vida cristã virou conquista terrena. No entanto, bem-aventurados aqueles que lembram de, num congresso deste, uma semana de celebração, trazer à memória que nós estamos caminhando para o céu, porque aqui não é o nosso descanso. O apóstolo João, escrevendo a sua epístola, manifesta sentimento e inspiração do seu coração ao declarar que o surgimento de falsos cristos
de falsos mestres denotam que nós estávamos ou estaríamos vivendo tempos finais. Alguém já me disse que a expressão de João é fruto de um sentimento imediato, visto que antes de João surgiram outros movimentos anti-Deus, e depois de João surgiram muitos nomes que foram compreendidos como anticristos. Portanto, não há como estabelecer uma época, uma previsão, uma perspectiva de arrebatamento, de estada da igreja na terra ou de retirada dela. Por isso que eu li Mateus capítulo 20, porque quando fazemos uma junção dos dois textos, nós percebemos que a igreja está vivendo o tempo que é chamado tempo do fim. A igreja está vivendo o tempo que Paulo chama de últimos dias. Nós somos seguramente a igreja da hora undécima, o povo da última hora. Este é um tempo que se requer absoluto cuidado e vigilância com a vida cristã. O apóstolo Paulo, quando estava prestes a empreender a sua terceira viagem missionária, que alguns dizem que foi a última, reúne o conselho da igreja na região de Éfeso, em Atos 20, versículo 28 a 31, e diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros, para apacentardes as ovelhas que ele mesmo adquiriu com o seu próprio sangue. Paulo diz: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo atrair discípulos após si. Vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio eu vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a cada um de vós. Paulo está falando ali de 2 tipos de lobos que assaltam a igreja. Primeiro, o lobo que já está aqui dentro. Segundo, o lobo que vem de fora. Ele diz: entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Mas também diz: dentre vós mesmos se levantarão homens presunçosos, querendo fazer discípulos para si e não discípulos para Cristo. Este é o tempo que a igreja está vivendo. Requer vigilância, requer cuidado. Mas se João diz que o surgimento destes desvios da fé denotam que nós estamos na última hora, nós precisamos compreender quando isto começou. Quando esta viagem teve início? Nós estamos a caminho da terra prometida, mas eu quero que você entenda que esta viagem não começou em mim e em você. Alguns caminharam antes de nós. E na parábola da vinha, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um fazendeiro que saiu de casa de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Sabe o que é extraordinário? A vinha é a mesma, o que mudam são os trabalhadores. O dono da vinha é o mesmo, os trabalhadores é que são diferentes.
Nós somos trabalhadores da vinha. A vinha é a obra de Deus e o reino de Deus sendo preparado para receber, para a chegada do seu dono. Eu quero que você entenda que Jesus está falando de algumas épocas da vinha de Deus. Esse é um momento muito importante na vida de Jesus. Ele está saindo da Galileia, subindo para a Judeia, e é a sua última ida a Jerusalém. Jesus sabe que vai morrer em Jerusalém depois desta viagem. Nessa viagem há alguns momentos especiais. Por exemplo, é nessa viagem que Jesus entra em Jericó e salva Zaqueu. É nessa viagem que Jesus conhece o jovem rico e diz para ele: guarda os mandamentos. É nessa viagem que a Bíblia diz que os discípulos acompanhavam a Jesus atemorizados. Já há um clima de morte no cenário. Nesse clima de morte ele diz: o reino dos céus é semelhante a um fazendeiro que saiu a contratar trabalhadores para a sua obra. E ele saiu de madrugada. Qual é a madrugada do plano de Deus nesta caminhada para a terra prometida? A madrugada se deu naquilo que os teólogos chamam de dispensação patriarcal. O primeiro momento de Deus na relação com o homem foi lá em Gênesis, na era dos patriarcas. Era madrugada quando Deus apareceu a Abraão e disse: sai, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. No plano de Deus, a madrugada é a época dos profetas, quando ele estava lhes revelando o seu plano, mas a revelação ainda não era plena, porque ainda era madrugada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5, declara que o mistério que esteve oculto aos profetas e aos patriarcas, o Senhor quis nos revelar neste tempo. É preciso entender que a relação de Deus com Abraão, com Moisés, apesar de ser uma relação real, pessoal, não era plena na sua revelação. Eles não compreendiam tudo que Deus estava lhes mostrando acerca do futuro. Vou dar um exemplo extraordinário. Abraão sai da sua casa, vai a Moriá, levar Isaque para sacrifício. Como é que Abraão entende que vai voltar com Isaque? Iremos adorar e juntos voltaremos. Quem é pai aqui, levanta a mão. Ou mãe, por favor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas aqui, levanta a mão, por favor. Deus aparece a você hoje e diz: eu quero que você degola o teu filho num altar. Quem vai? Levanta a mão. Porque Abraão foi. Ele levanta de madrugada e racha a lenha e vai. Qual era o segredo disso? Presta atenção. Por que Deus mandou Abraão ir a uma distância de 3 dias? Por que não mandou fazer em casa? Abraão tinha altar em casa, ele tinha altar na sua terra, nas suas fazendas. Por que Deus diz: caminha 3 dias? Alguém diz: é para dar tempo se arrepender. Não, Deus é muito além disso. Jesus diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou.
que dia? Quantos anos Jesus tinha quando começou seu ministério? 30. Quantos anos durou o ministério de Jesus? 3. Quantas horas Jesus ficou na cruz? 3. Quantos dias Jesus ficou no túmulo? 3. Quantos dias Abraão caminhou até Moriá? 3. 3 dias de casa a Moriá. Era Deus mostrando para Abraão como seria a vida do Messias. É por isso que Abraão vai, porque ele sabe, assim como o Messias se levantará do túmulo, Isaque se levantará do altar, porque Deus está planejando algo que vai além de Isaque. Era a madrugada do plano de Deus. Abraão já estava caminhando. Era a madrugada quando Deus aparece a Moisés e dá a Moisés a mais perfeita revelação da sua pessoa. A maneira como Deus se revela a Moisés é a mais plena revelação de Deus a um homem. No Antigo Testamento, Yahvé, Yasher, Yahvé, eu sou o que sou. Essa frase é muito além do simples eu sou o que serei. O que Deus está dizendo a Moisés é: eu sou o que você precisar que eu seja. Vamos traduzir? Deus está dizendo a Moisés: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou amigo. Se você estiver fraco, eu sou força. Se você estiver sendo perseguido, eu sou fortaleza. Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Mas era a madrugada. A caminhada daqueles homens não dava a eles uma revelação plena do que Deus haveria de fazer. Os profetas, os nabis do Antigo Testamento, profetizaram sem ver, em muitos casos, a sua profecia se cumprir. A gente admira Isaías hoje, mas um estudo da vida de Isaías vai revelar que ele morreu sem crédito. Isaías não foi um profeta aplaudido, não foi acreditado. Por quê? Porque Isaías tinha umas ideias meio estranhas mesmo. Para representar o cativeiro, ele resolve andar nu. Quanto tempo? 3 anos. Isaías vai e diz assim: um menino nos nasceu. O verbo está no pretérito. Um filho se nos deu, e é príncipe. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Manda ver no palácio se nasceu príncipe. Não nasceu. Como crer nessa profecia? Por que que eles vivem isto? Porque era a madrugada no plano de Deus. O plano não estava revelado na sua amplitude. Eles já estavam a caminho da terra prometida. Provoca aí seu vizinho, fala com ele assim: eles já estavam a caminho. A viagem já havia começado. A parábola que nós lemos, Jesus diz: um trabalhador saiu de madrugada a buscar trabalhadores para a sua vinha. A madrugada foi lá. Aí Jesus diz assim: e quando chegou o versículo 3, a hora terceira, ele saiu outra vez.
qual é a hora terceira? A hora terceira no relógio de Israel é entre as 8 e as 9 da manhã. Se a hora da madrugada representa o tempo dos patriarcas, o que a hora terceira representa? É a hora do Espírito. É o momento que o Espírito Santo desce sobre a igreja para mudar a trajetória, para mudar a caminhada. É só ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, quando diz: ainda é a terceira hora do dia. Esta é a hora que o Espírito escolhe para inaugurar a igreja. Presta atenção e anota se estiver fazendo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. Mas o Espírito realizava a obra que viera para realizar e ia embora. É por isso que Elias enfrenta 400 profetas de Baal e corre do recado de Jezabel. Depois do dia de Pentecostes, o Espírito Santo não vem em situações específicas, ele habita em mim e em você. Ele não vai embora de você, ele permanece na sua vida, te enchendo e te abastecendo. João 14,16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, que é algo permanente, outro Consolador, o Espírito da verdade, o qual o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. O diabo não te respeita por causa do teu tempo de crente. O diabo não te respeita por causa do nome da igreja que você congrega. O diabo te respeita porque ele sabe que em você habita a divindade, a pessoa do Espírito Santo. Ele está em você, na sua vida. Atos 2 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas. Foram o quê? Vistas, não foram apenas ouvidas, foram vistas. Línguas estranhas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O poder em Pentecostes foi tão extraordinário, que as línguas não foram apenas ouvidas, elas foram vistas. Isso aqui é literal, não é poético, não é metafórico. É simples. Pedro olha para Tiago e diz: Tiago, tem fogo na tua cabeça, tem uma tocha. Na de João também tem. Aí Bartolomeu diz: ô Pedro, na tua também tem fogo. Ou seja, o fogo antes de entrar pousou, veio sobre eles para revesti-los do poder de Deus. 8 anos depois do dia de Pentecostes, o mesmo movimento acontece em Samaria, em Atos capítulo 8. 10 anos depois do dia de Pentecostes, acontece a mesma coisa na casa de Cornélio, em Atos 10. E eu gosto daquele episódio, porque o Espírito Santo chega para Pedro, o bispo Gerson, e diz assim: Pedro, eu quero que você vá pregar na casa de um gentil. Aquilo era uma afronta para a mentalidade religiosa de Pedro. Pedro disse: não vou não, eu sou judeu, não me misturo com gentil, eu sou puro, gentil é imundo. O Senhor diz assim: ô Pedro, não chama de imundo aquele que eu já santifiquei. Aí Pedro vai. Só que Pedro foi tão enfesado que ele chegou lá querendo bagunçar. É só ler Atos 10. A pregação de Pedro é assim: vocês sabem, está lá em Atos 10, que eu sou judeu,
E não é lícito para um judeu se misturar com gentios. Irmão, se o pregador de hoje à noite começar com essa pregação, você levanta e diz assim: bispo, manda embora ou a gente sai. Por quê? Porque eu sou puro circuncidado da aliança de Abraão e vocês são imundos. A Bíblia diz em Atos 10:44 assim: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio. Essa é a única vez na Bíblia que o Espírito Santo cai. Em todas as outras vezes o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se apoderou, o Espírito Santo se manifestou. Mas em Atos 10:44 diz assim: o Espírito Santo caiu enquanto Pedro ainda falava. É mais ou menos assim: Pedro está lá bagunçando tudo, ele ia fechar a porta da salvação para os gentios, e o Espírito Santo disse: não, Pedro, mas não foi isso que eu te mandei fazer. Pedro, não é isso, Pedro. E Pedro está lá. Aí o Espírito Santo diz: eu vou interferir, eu vou entrar no meio. E o Espírito Santo cai com impacto, se derrama, impacta a casa de Cornélio, e todos começam a falar em línguas, e em línguas magnificavam a Deus. É a hora do Espírito. É a hora terceira, é a hora que o Espírito Santo vem revestir os viajantes para continuar a caminhada. Eu fui ministrar certa feita num seminário teológico, uma aula de conclusão de curso. E era um seminário de convicções tradicionais. E eu respeito muito isso, respeito as convicções. Então dei uma aula sem tocar na questão da contemporaneidade de dons. Quando eu terminei a aula, o líder do seminário, o reitor, o diretor do seminário, disse assim: agora as perguntas estão franqueadas. Essa é a parte que eu não gosto muito, tem muita surpresa nisso. Aí um rapaz levanta com a Bíblia na mão e diz assim: pastor Josué, por que vocês pentecostais não param de mentir e não começam a pregar a verdade? Eu disse para ele acerca de, ele disse: vocês pregam que batismo no Espírito Santo é para hoje, e vocês ainda têm a coragem de usar Atos capítulo 2 para fundamentar os argumentos de vocês. Aí ele abriu o texto e lê lá: hoje se cumpre a palavra do profeta Joel. Pastor Josué, a profecia de Joel não vale para hoje, se cumpriu na igreja primitiva. Aí ele disse: o senhor prega para uma multidão todo dia, por que não começa pregando a verdade para eles? Foi constrangedor, o pessoal calou. Ele sentou-se sentindo assim, o cara, final de seminário, o cara está fervendo, ele está a fim de discutir até quem foi que invernizou a barata. Quando ele sentou, eu disse para ele: parabéns, 4 anos de seminário te ajudaram a identificar algumas referências bíblicas e te deu uma linha de raciocínio. Mas eu vou te fazer uma pergunta antes de responder a sua. Você crê que o Espírito Santo que usou a Joel é o mesmo Espírito que usou a Pedro? Ele disse: eu creio, é claro. Falei com ele: então o problema está resolvido. A profecia de Joel não vale para mim hoje, tudo bem, eu aceito. Ela se cumpriu em Atos capítulo 2. Mas acontece que quando Deus do céu derramou o Espírito Santo, ele ficou lá em cima olhando o resultado. E Deus ficou tão feliz com o que viu, que ele tomou a Pedro e disse assim: esta promessa se diz respeito a nós e a vós, e aos que estão longe, e aos vossos filhos, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Provoca seu vizinho e diz para ele: a promessa do Espírito é para você. Eu já vou terminar. Eu só falei da madrugada e da hora terceira, eu sei. Se for o caso, eu deixo para terminar no carnaval do ano que vem. Mas vamos lá. Jesus diz que o reino dos céus é como um fazendeiro que saiu a chamar trabalhadores para a sua vinha, e nós somos aqueles que caminham para a terra prometida. Os caminhantes da madrugada foram os profetas e os patriarcas. A hora terceira é a hora que o Espírito Santo interfere para fortalecer os que vão caminhar. A hora sexta, ele diz no versículo de número 5: e também saiu a hora sexta. Hora sexta ficava entre as 11 da manhã e o meio-dia. Quem são os trabalhadores da hora sexta? É exatamente a hora sexta que Jesus sai da Judeia, descendo para a Galileia, e o texto diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. O era-lhe necessário ali não se deve a uma questão geográfica, porque haviam outros caminhos para ir a Galileia sem passar por Samaria, inclusive caminhos mais seguros. A hora sexta, Jesus para à beira do poço de Jacó, e chega uma mulher samaritana, e é muito lindo aquele diálogo, porque quando ela chega, Jesus diz assim: me dá um pouco de água. Só que judeus e samaritanos não se comunicavam há séculos. Desde a dispersão das 10 tribos, eles se tornaram inimigos. Não eram ainda samaritanos, eram os estrangeiros que vieram ocupar a terra e que se tornaram ancestrais dos samaritanos. Nos dias de Jesus, a inimizade entre judeus e samaritanos era tão grande que um judeu me disse que um judeu não lavaria os pés na bacia onde um samaritano tivesse lavado as mãos. Então, quando Jesus chega para a mulher e diz assim: me dá um pouco de água, e ela diz: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Ao contrário do que alguns pensam, ela não está honrando a Jesus, ela não está reconhecendo Jesus, ela está dizendo: você é de casta inferior, como se dirige a mim? Aí Jesus olha para ela. Jesus é extraordinário, porque ele olha para ela e diz assim: se você soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria e eu te daria água viva. A mulher tentou se recuperar do nocaute e diz assim: não tens nem com que tirar. Jesus olhou para ela e disse: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Aí a mulher diz assim: tá, deixa eu ver se eu entendi, me responda uma pergunta teológica. Você sabe que há uma guerra entre nós por causa do lugar de adorar, porque nós samaritanos achamos que Deus tem que ser adorado no monte, e vocês dizem que Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Então me diga, qual é o lugar certo de adorar? Ela antecipa e diz: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos explicar isso. Jesus diz assim: sou eu. Eu o sou, e te digo que a hora vem, e é a partir de agora. Aquela mulher causou uma mudança no relógio programático de Deus. Jesus diz: a hora vem, e é a partir de agora. É a partir de, antes de estabelecer a igreja, eu já estou mudando o conceito de adoração. Porque a partir de agora, o verdadeiro adorador não estará no monte nem no templo, mas depende do seu coração cheio de verdade e uma adoração espiritual. Ali é a hora
sexta, e basta lembrar que depois do derramamento do Espírito, o primeiro povo a receber o Espírito Santo foram os samaritanos. É só ler Atos 8. A hora sexta foi a hora que o Evangelho rompeu os limites de Jerusalém e foi a Samaria. E acredite, os discípulos não queriam que isso acontecesse. E a hora nona, vamos agilizar um pouquinho, porque eu quero lhe explicar a hora undécima. E a hora nona, versículo de número 5. A hora sexta é a hora dos samaritanos. A hora nona, a Bíblia diz no versículo 5 que o dono da fazenda saiu a contratar mais trabalhadores. Era a hora nona, quando Cornélio orava. Atos 10. E quando Cornélio orava, a hora nona, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: manda buscar um varão chamado Simão, de codinome Pedro, e ele te dirá o que deves fazer, porque as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante do Senhor Deus. A hora nona é o horário que Deus abre a porta da graça para mim e para você. O Evangelho alcança os gentios. É o momento que o Evangelho sai do ambiente judaico, sai do ambiente de Samaria e alcança a região gentílica. Da casa de Cornélio, o Evangelho chegou na Europa, na América e até nós. Você tem que entender a importância disto, porque se aquela hora não tivesse acontecido, se Pedro com toda a sua teimosia não tivesse ido lá, o processo não teria acontecido conforme aconteceu. Deus abriu uma porta de salvação para mim e para você. Esta é a hora nona, o momento que o Evangelho alcança as nações além de Israel. E a Bíblia diz que o dono da fazenda saiu a hora undécima. Qual é a hora undécima? Das 17 às 18 horas, finalzinho do dia. A hora undécima é considerada a última hora do dia. Alguém disse para nós que a marca do arrebatamento é a meia-noite, mas Jesus diz assim, João 9, trabalhai enquanto é dia, para que a noite não vos alcance. O plano de Deus é que a igreja seja movida antes que a noite chegue. Nós estamos vivendo a última hora do dia. Esta é a hora que o sol começa a declinar e o seu brilho começa a desaparecer e a noite chega. A igreja está vivendo um momento tenebroso da sua história. Ela está vivendo o final do dia dessa trajetória de caminhada rumo à terra prometida. A hora undécima é a hora que as serpentes, ou a noite, é a hora que as serpentes começam a sair dos seus lugares e vêm para a beira do caminho. É a hora que as hienas deixam suas tocas e vêm espreitar a presa. É a hora que o lobo começa a uivar e o leão começa a rugir. O que eu estou lhe dizendo é que nós estamos vivendo o tempo chamado tempos trabalhosos. Estamos vivendo um tempo perigoso da expressão da fé, de uma liberação diabólica de todo tipo de blasfêmia. Nunca se profanou o nome de Deus como se faz na nossa geração. Até porque antigamente se profanava e se blasfemava, mas era local. Hoje se profana o nome de Deus e se transmite via satélite para que o mundo veja. Nunca a humanidade se colocou tão ante Deus como na nossa geração.
é a hora 1/10. Nunca ser crente foi tão complexo, em meio a tantas ideologias, ideias, conceitos e filosofias que se vendem de todas as formas e por todas as vias para aqueles que estão desprovidos da graça de Deus. Nossos jovens são atacados nas universidades, nossos professores são atacados nas universidades, nossos profissionais são questionados. Passando na imigração da Itália outro dia, indo para Israel, o funcionário da imigração me disse: e para que em Israel? Quem é Jesus? Apenas um homem comum que morreu como marginal. E ele começou a blasfemar de Jesus sem causa, com o meu passaporte na mão. A espera era que eu reagisse para segurar meu passaporte. Ou seja, é a hora 1/10. Esta é a hora que eu e você estamos vivendo. Por isso lhe digo que esta é a geração do arrebatamento. Nós estamos no final do dia. Jesus não demora a voltar. Uma igreja que ama o seu Senhor não ousa pedir para que Ele não venha. Uma igreja que ama o seu Senhor está dizendo como João: vem depressa, amado meu. Eu vou concluir a nossa reflexão desta noite lembrando para você que Jesus disse um dia: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mateus capítulo 25, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram loucas e 5 delas eram prudentes. Como eu e você estamos? Em que condição? No casamento judaico que Jesus utiliza como plano de fundo para esta parábola, quando um rapaz escolhia uma moça para se casar, ele dava a ela uma medalha, uma dracma, um diadema, um colar, a depender da sua condição social, e ele tinha que gravar na medalha a frase: consagrada a mim. E o rapaz ia embora, se preparar para o casamento, construir a casa, porque na cultura judaica não importava a condição financeira do noivo, ainda que ele pudesse pagar para alguém construir a sua casa, ele tinha que trabalhar na construção dela com os seus trabalhadores. Por isso que Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar, porque quem está preparando casa para mim e para você não são os anjos, é Jesus. Naquele período o noivo não podia visitar a noiva, ele elegia alguém a quem a Bíblia chama de o amigo do noivo. Era alguém da sua mais alta confiança, que todas as vezes que ele quisesse notícia da moça, ele mandava o amigo do noivo lá. E todas as vezes que o noivo mandava o amigo visitar a noiva, ele tinha que mandar presentes para ela. E não eram flores, flor murcha, eram joias. As irmãs, façam uma oração agora. Digam assim, irmãs: renova os nossos dias como dantes, ó Senhor. O amigo do noivo ia visitar a moça e levava joias para ela, e ela preparava um banquete. O banquete não era para o amigo do noivo, o banquete era para o noivo. Só que o amigo do noivo era quem comia,
degustava, saboreava. Para quê? Para voltar para o noivo e dizer: olha, a noiva está com a aliança confirmada, o banquete está uma delícia, ela cozinha que é perfeito. Ele trazia notícias do noivo para ela e levava notícias dela para ele, até o dia do casamento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é o noivo que deixou uma noiva consagrada para si e foi preparar casa? Quem? Jesus. Quem é a noiva que ficou aguardando a sua volta? Provoca seu vizinho e diz para ele: você. Quem é o amigo que o noivo mandou para cuidar da noiva? O Espírito Santo. Quais são as joias que o noivo mandou para adornar a noiva? Dons espirituais, fruto do Espírito adorna a noiva. Qual é o banquete que a noiva faz para o noivo na presença do amigo? Isso aqui. Isso aqui é banquete. O amigo do noivo está sentado à cabeceira da mesa aqui esta noite, e nós estamos oferecendo banquete. Cada louvor, cada aplauso, cada celebração, cada momento do culto é banquete para o noivo. O noivo está recebendo, e o amigo do noivo está dizendo para ele: recebe o banquete, recebe a adoração, recebe a celebração, porque a aliança está de pé. Fica de pé, por favor, quem puder, em nome do Senhor, e aplaude o nome de Jesus com alegria. O noivo vem. Aleluia. O noivo vem. O noivo vem. Provoca seu vizinho e diz para ele aí: o noivo vem. O noivo vem, o noivo vem. Nós estamos a caminho da terra prometida, e o noivo está às portas. Breve, 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 a trombeta vai tocar, e a igreja será convidada a entrar na casa do noivo. Aleluia, aleluia. Diga comigo: eu sou trabalhador da última hora. Quero orar com você. Não cansa agora. Eu sei que está difícil. Eu sei que os lobos estão te espreitando no caminho. Afinal de contas, o dia está inclinando, a noite está chegando. Eu sei que você está sofrendo ataques violentos. É o final do dia. No mundo antigo, guerreiros selvagens ficavam à espreita à beira da estrada, jogando pequenos dardos venenosos para ferirem os viajantes, a fim de assaltá-los e roubá-los. Quantas vezes você tem sido ferido por dardos inflamados do maligno? E você diz assim: não vale a pena, eu desisto, cansei. Ei, vale a pena. Você cansa, eu sei, mas não desiste, porque